Vê se agora tem áudio aí. Tá me ouvindo? Hein, mo? Vê se agora tem áudio. Vamos ver se agora o áudio sai aí normal. Aqui já começou sim. Vou começar de novo aqui a live e ver se agora sai nosso áudio. Douglas Henrique, Ari também aqui com a gente. Vou pesquisar aqui Rui Bala. Deu durante a pandemia, né? Ó, Vamos ver Rui, se vai agora. agora vai. Boa noite, tudo bom? Boa noite, irmão. Tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo bem, Esse cara. Graças período a aí? Deus. Como é que você passou esse período aí de... Tá passando esse período de pandemia aí? Cara, se virando, né? Tentando fazer da melhor maneira possível. Mas trabalhando também. Eu trabalhei o ano inteiro, né? Não parei, não, cara. E aí a gente. Eu tava na Energia 97, né? Em 2020. E aí fiquei trabalhando direto lá. Eu vou mudar de lugar aqui para ver se melhora a minha internet. Quem sabe as coisas melhoram. Peraí. Vamos lá. Vou para um outro lugar. Então, eu tava Mas. falando, enquanto você tá vendo um canto aí, conversando com o pessoal aqui em São Paulo, em algumas reuniões, e a gente tem visto aí que o rádio tem se destacado na questão aí da pandemia, né? A audiência aumentou, as pessoas estão buscando mais informações usando o veículo rádio, até mesmo mais do que da internet, né? Para a gente começar esse É bate-papo, queria verdade. saber a sua opinião sobre essa questão. Bom, agora acho que ficou melhor, né? Tô melhor aqui no lugar, né? Vamos ver agora. Acho que agora vai. Pode falar. Vamos ver. Vamos lá. Cara, primeiro prazer, obrigado por você ter me chamado, convidado para fazer essa live aí. É sempre bom falar de rádio, né? É sempre bom falar para as pessoas. Enfim, estou num lugar um pouquinho mais escuro, porque lá era um lugar mais preparado, mas enfim, vamos lá. E eu, na verdade, eu acabei de mudar, estou numa casa nova e aí a gente trocou hoje. Cara, tive problema a semana inteira, enfim. Aí hoje trocou, aí então a gente achamos pontos cegos, né, para colocar o repetidor para achar um lugar bom e eu falar, puta, deixa eu ver meu cantinho, né? E a gente, você que é de rádio, você sabe, quem é de rádio sabe, você tem que achar um cantinho na casa, ainda mais recentemente, né? E já entrando, cara, tentando se. Vamos ver, agora voltou. O rádio tentando se reinventar, né? A reinvenção total, né?
Tá travadinha de novo aí. Esse agora vai. Ah, vamos lá. Pode ir, pode seguir. E além de tudo, tá caindo uma chuva aqui na minha cidade que não tá fácil não, cara. Resolveu chover agora há pouco, faz uns 15 minutos caiu a água. Tá caindo água ainda, tá chovendo forte aqui em Indaiatuba. Pô, Mas como é vamos que lá é? de novo, Palermo. Você perguntou da pandemia, como é que foi a pandemia? Isso, né? O pessoal tem apresentado pesquisas do aumento da audiência no rádio nesse período aí de pandemia, né? As pessoas estão buscando a informação e muitas acabam priorizando o rádio até em detrimento da TV, né? Como é que você É. vê isso? Cara, assim, eu tive uma. Na verdade, eu tive uma sorte, porque eu estava na 97, eu entrei na NDG 97 São Paulo em 2019, né? Outubro de 2019. E aí eu já estava bem lá, já estava fazendo muita coisa. Quando chegou a pandemia, que foi 2020, né? Agora, fevereiro, março, eu já estava consolidado na rádio, assim, as pessoas já sabendo quem era o Rui Bala, algumas que não me conheciam, outras que já me conheciam, né? Muitas me conheciam já. E aí por que eu estou falando isso para você? Porque eu senti uma carência assim absurda do ouvinte. Claro, obviamente, até porque a gente ficou todo mundo muito preso, teve a história do lockdown em várias cidades, São Paulo é uma delas, né? E é onde a energia atinge ali a região toda, São Paulo, Grande São Paulo. Aí eu senti muito isso do ouvinte, e aí que você vê a força do rádio, né? O rádio acaba virando o melhor amigo, como sempre, né? E já é desde não só de quando eu comecei, mas desde muito antes de quando eu Sim. comecei o rádio, desde os primórdios, né? E as pessoas sentindo isso, e eu via essa coisa nos ouvintes, né? Eu fazia alguns programas com interatividade lá na rádio, e eu sentia isso do ouvinte, o ouvinte tendo essa necessidade, sabe, de conversar, de trocar ideia, porque a gente viveu, ainda vive, né, Palermo, momentos muito difíceis, né, cara? A gente está num momento muito complicado. Então, eu acho que isso trouxe, assim, foi positivo para o rádio, obviamente, que é uma coisa extremamente negativa para o mundo, para as pessoas, para o ser humano em si, em geral, mas foi muito positivo para o rádio, sim, cara. E essa pesquisa, essas pesquisas que têm saído falando sobre isso, são extremamente importantes até para fortalecer comercialmente o rádio, né? Sim. Você tem feito aí trabalhos na área de curso, orientando aí locutores, o pessoal que está dentro do rádio. Como é que está isso hoje? E você também tem gravado programas e enviado aí para o Brasil todo, né? Para várias emissoras. Então, aí a gente já tinha o projeto de fazer os programas. O curso já vem faz tempo, né? Eu estou fazendo os cursos já desde 2016. E são vários tipos de cursos. Na verdade, o primeiro era um curso gravado em vídeo. A gente gravou, nós fizemos 7 aulas, né? Eram 7 passos para o locutor de sucesso. Eu estava com uma equipe que estava aí fazendo uma parceria comigo. Estava com a equipe fazendo a parceria comigo. E aí depois depois desse curso, que foi legal, teve um retorno legal, mas eu sentia a necessidade de fazer uma coisa mais próxima dos profissionais, né? E a partir desse curso, a gente sentiu que muitos profissionais, mas muitos, Palermo, no Brasil inteiro, que sentem aquela. Ou que o cara estava fora do mercado, ou que o cara estava numa cidade menor, ou que precisava ir para uma cidade maior, ou mudar o estilo de locução. E isso era uma coisa muito frequente. E aí eu lancei um outro curso, que é o curso de aperfeiçoamento para locutores. E esse curso já é um pouco, já é específico para cada pessoa. Eu falo, é um curso específico para cada um. Não é um curso geral, é Tá. geral e tal. Obviamente que a gente tem algumas coisas que servem para um, para outro, não servem para o terceiro, mas a gente vai fazendo. E isso é um negócio gratificante, é gratificante. Porém, é extremamente preocupante, porque o que a gente nota? Que a gente tem muitos profissionais mal formados, cara, que às vezes não, muitas vezes tem DRT, que é aquela.
você também sabe bem disso. Ah, eu tenho DRT, era aquela coisa, né? O sonho da pessoa era ter o DRT, que para quem está assistindo a gente não sabe, DRT é o registro, né, da delegacia do trabalho para o radialista. Cara, então é um negócio muito louco, cara, sabe? Pessoas com DRT, fazendo cursos assim, de renome, mas sem preparo nenhum para fazer rádio, cara. Isso é muito louco, cara. Sim, a gente tem visto isso, e é interessante que essas pessoas acabam não tendo uma certa humildade de reconhecer, né, que precisa sempre aprender. Em todas as profissões são assim, no rádio também, você nunca é o mesmo, né? Você tem que estar sempre aprendendo, desenvolvendo, pegando o que está na atualidade, né? E o que eu vou falar é meio contundente, mas é a verdade. Por que que os radialistas não, por que que os donos de rádio, diretores, coordenadores de rádios, pequenas, grandes, médias, não importa. Por que que esses caras não contratam assessorias para ajudar o trabalho dele? Porque eu também presto assessoria para várias rádios. Porque eles acham que não precisa, e na verdade precisa e muito, cara, né? Precisa e muito, né? O rádio no Brasil é uma coisa muito forte, cara, é uma coisa impressionante. Só que a gente tem muitos profissionais mal preparados, cara. Isso lá do começo até lá embaixo, entendeu? Desde do topo da pirâmide até o fim. Todos que estão envolvidos ali, aí você vai falar, pô, você está sendo pessimista. Não, não é pessimista. Claro, a gente tem ótimas rádios e muitos grandes profissionais. Mas tem isso, e o cara não tem essa humildade, a vaidade que o rádio traz, né, pra gente, né, Palermo? Tem uma coisa que eu sempre comento aqui com a minha esposa, com as minhas filhas, com relação à humildade. Não é que é fazer, eu sou super humilde, todo mundo, eu sou... Não é isso. Mas você tem que reconhecer, a humildade é você reconhecer que você falha ou que você não é bom naquilo e você melhorar aquilo. Fala, pô, não tô legal, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que muitos profissionais falam, não, eu não preciso melhorar, e vai naquilo. E nisso a gente vê sempre, eu ouço, porque eu falo para você, muito no rádio brasileiro, o mais do mesmo. É tudo muito igual, é tudo mais do mesmo, né? Sim. Esse é até um ponto que, ouvindo recentemente o Julinho Mazei, lá na Rádio Blog, ele falando dessa questão, muita questão do locutor só anunciar e desanunciar música, fica sempre naquele padrãozinho, né? E ele estava ali, um vídeo curtinho que ele lançou no Instagram dele, dando uma forma ali de como mudar esse cenário do rádio sair da mesmice, né? Como que a gente sai dessa mesmice no rádio, Rui? Cara, eu vou te falar, Palermo, eu tenho uma época eu gravei vários vídeos no meu Instagram, aliás, quem seguir lá vai ver. E vários vídeos eu gravei no YouTube, curtos, né? Não vídeos nem muito longos, às vezes curtinhos, tal. Tem uns vídeos mais longos no YouTube, mas enfim. Vários os vídeos falando justamente sobre esse tipo de coisa. E eu bato muito nessa tecla, assim, que o cara que está lá, o profissional que está lá, vamos supor, uma escala de 0 a 10. Se você o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então vamos no que você pode. Você pode 1, Tá. porque ninguém pode 0, até porque 0 é 0. Não dá, então o cara não abriria a boca, então não teria um locutor. Então qual que é o teu nível? É 1. Dentro desse nível 1, tente colocar o máximo que você puder colocar, sem ferir o que o teu diretor quer, porque fala, pô, Rui, eu não posso ir contra o que o meu diretor, é a estrutura da rádio. Particularmente, quanto mais liberdade, melhor, também com limites. É que nem filho, né, Palermo? Porque filho também, você tem que dar liberdade, cara. Vamos dar uma Sim. pera lá, vamos devagar, não é assim, né? Enfim. E é isso. É nível 1. Então, nível 1, o que você pode fazer? Eu posso fazer isso, isso, isso. Eu posso falar tal, tal, tal. Eu tenho que falar X vezes por hora. Tá, nessas X vezes, por que você não muda? Por que você não dá um brilho no que você fala? Né? E não mais do mesmo. Né? E assim vai. Nível 1, nível 3, nível 10. Pô, nível 10, se você é um comunicador, pô, cara, você tem liberdade? Pô, maravilhoso. Agora, aí a gente entra no outro lado. Quanto mais liberdade, parece que mais o nosso profissional do rádio, principalmente o comunicador, né? A gente fala profissional do rádio, mas a gente tem são várias funções envolvidas. Sim. Mas por que o cara não fala, pô,
Você é nível 10, meu, vamos supor, você tem total liberdade, você fala o que você quer, você tem o programa que você quer. Pra que ser chato e repetitivo? E é o que a gente mais tem. E aí a rádio não cresce em audiência, por quê? Porque é mais do mesmo. Então você fala, pô, mas espera aí, tem que encontrar equilíbrio? Tem, você tem que se reciclar, cara. Você que é profissional de rádio, está assistindo agora, ou que vai assistir depois isso aqui, você tem que se reciclar. Você tem que prestar atenção, perceber o que está acontecendo ao seu redor. Eu sempre brinco com isso, e é uma brincadeira muito séria, que é a história da rádio popular, a rádio, desculpa, Tá. rádio adulta. A rádio adulta. A rádio adulta, ela tem aquela coisa. A maioria das rádios adultas do Brasil, pode ver, os locutores e locutoras, eles falam sempre o mesmo, cara. Eles tocam músicas que marcaram a vida de dezenas de dezenas, ó, milhares, milhões, às vezes, de pessoas, Milhares. mas é mais do mesmo. Eu sempre brinco com a história. Ah, os noruegueses do Ahá, os irlandeses do U2. Cara, isso é mais do mesmo, cara. É. Esquece isso, fala, pô, num dia você fala, tudo bem, falar um dia os irlandeses do YouTube. Aí se você toca numa rádio adulta, você toca o YouTube quase todo dia, vamos supor, vai, dependendo da rádio, o cara acaba tocando YouTube quase todo dia. Pra que falar todo dia os irlandeses do YouTube? Fala um dia, pô, os irlandeses do YouTube, o YouTube que tem os vocais do Bonovox. No outro dia você fala, pô, o YouTube que começou lá em 83, sabe? Busca coisas, Sim. pesquise. Seja um profissional melhor, sabe? Busque coisas. É aquela história, e outra brincadeira que eu sempre faço. Pô, o que seria do engenheiro se ele não fosse buscar o que tem de material novo para ele poder fazer e construir? Do arquiteto, que seja. Pô, o alicerce que ele vai fazer um alicerce diferente. Então ele vai buscar produtos diferentes, coisas diferentes. É a mesma coisa o radialista, cara. Né? O locutor tem que buscar isso. E ir atrás de coisas. E eu sou um cara muito louco. Eu penso muito isso, sabe? Quando eu gravo meus programas, por exemplo, eu vou contar uma história. Por exemplo, os caras, recentemente, contei uma história de um artista, o Dr. Alban, e esse é o melhor retorno, cara. Esse é o melhor retorno. Porque eu contei uma história no programa que eu estava fazendo na Energia 97. Eu não lembro se era na Energia 97 ou Radio Classics, que é o programa que eu vendo aí para várias rádios do Brasil. Eu contei a história do Dr. Alban, que ele era um cara e tal. Eu nem lembro de onde é que ele saiu, cara. Agora minha memória vai falar. Não vai falar. Ele saiu lá, sei lá, não lembro de onde ele é, e foi para Suécia, foi fazer medicina, não, foi fazer odontologia. E faltou grana, os pais não podiam ajudar, ele foi tocar como DJ, e aí acabou, ele cantava em cima das músicas, tal, no fim acabou lançando os sons dele de sucesso. Ele virou o Dr. Alban, porque ele era um dentista, então ele era um doutor, então o Dr. Alban. Eu contei essa história, um ouvinte pegou, mandou uma mensagem e falou, Rui, aquela história que você contou do Dr. Alban, cara, jamais ia imaginar, que coisa legal. Então você faz um ouvinte viajar. Pô, um ouvinte me deu um cara, mesmo que ninguém tivesse dado, Palermo, pô, já ia ficar feliz, porque eu tô passando informação pro cara, bicho. E o cara vai, Sim. porra, sabe, vai viajando naquela história. Pô, que legal, pô, que bacana, que coisa doida, enfim. Ô Rui, o que que você acha de rede de rádio? Porque tem um pessoal que curte, acha bacana, eu sei que tem a questão de logística, de custo também, principalmente das emissoras de médio e pequeno porte, mas por outro lado, você pega cidades, por exemplo, que eu conheço como Sorocaba, o pessoal já chia muito, não, tem que ter mais programação local, não tanta rede. Como balancear isso aí, Rui? Cara, eu lembro que a primeira rede que eu trabalhei foi a Transamérica, né? Então eu cheguei na Transamérica em 94 e a rede era muito forte. Ali era praticamente só tinha Transamérica e a Jovem Pan. A Transamérica foi meio pioneira nisso, né? A Transamérica, a Jovem Pan, Band. E eu acho que tudo meio junto e misturado, mas eu acho que eu acredito que a Transamérica foi a primeira rede, assim, grande. Até porque tinha as praças próprias, né? Era uma coisa, vamos Uhum. dizer, entre aspas, mais fácil. Então eu lembro que tinha todo um esquema já, quando eu cheguei, já era um esquema formatado lá desde os anos 80, finalzinho dos 80, enfim, quando a rede foi criada. Assim, eu acho bom e ruim ao mesmo tempo. Por que eu acho bom e ruim? Porque eu vejo hoje, depois de tantos anos, cara, e isso, nós estamos falando quase 30 anos, que eu entrei na Transamérica pela primeira vez. Eu comecei a trabalhar no interior, em Ribeirão. Eu vi muita coisa errada, cara, e vi muita coisa bacana.
E depois, eu trabalhei na Transamérica 2 vezes. A primeira vez eu trabalhei 5 anos, depois eu saí, voltei para o interior e voltei para a Transamérica para ser diretor artístico da rede. Quando eu voltei em 2001 para ser diretor da rede, eu tinha aquela história que eu imaginava que era lá atrás, que eu não achava legal, que eu tentei implementar para ser melhor. Porém, eu cheguei numa Transamérica um tanto quanto complexa, porque você vai lembrar, e muitas pessoas que vão assistir essa nossa live, que estão assistindo e que vão assistir depois, vão lembrar, a Transamérica foi subdividida em 3 formatos, hoje não mais, mas Sim. naquela época sim. Eu entrei, a coisa já estava rolando, era light, hits e pop, só que, irmão, era, infelizmente, foi uma coisa feita pensando somente numa coisa, em dinheiro. Foi só pensando em grana, né? Aí a empresa pensou, pô, quero grana, vou arrebentar, vou fazer 3 formatos, vamos ter uma... E realmente aconteceu. Aconteceu porque a rede, principalmente a Hits, né, vinha, puxava o trem aí, vamos dizer, da Rede Transamérica nessa época. Mas, cara, é aquilo que eu falo para você, o preço disso, e eu acredito que esse preço sabe, não vou jogar tudo isso nas costas da Transamérica, mas a história de hits, jogo no mercado, um negócio muito, muito agressivo. E hoje a gente tem um reflexo disso. Qual é o reflexo disso? A gente tem várias redes, a gente tem vários profissionais, muitos competentes e muitos não tão competentes. Eu não vou nem chamar de incompetente, porque depois o cara fala, pô, o Rui tá chamando os caras de incompetente. Não, tem muita gente que não é competente, cara, que não sabe fazer uma rede, tá? Que não dá o suporte. Porque até, Palermo, existia, cara, uma coisa de, suporte do afiliado, suporte da rede. Eu nem sei hoje como funciona, porque a última rede que eu trabalhei foi a Jovem Pan e já faz tempo que eu saí. E a PAN tinha um suporte razoável, um suporte legal, mas também não era, talvez hoje tenha melhorado, não era o ideal. E mesmo hoje eu sei quem está por trás das grandes redes. Eu não acredito, desculpa, com toda a minha. Com todo o respeito que eu tenho a todos os profissionais envolvidos em. Não acredito que os caras dão um suporte tão legal assim, a ponto de fazer a diferença. Ou espaço local, ou saber um pouco mais da cidade, do estado, da região, de onde estão as rádios. Então, na boa, assim, eu não acredito nesse formato que a gente tem de rede hoje de rádio no Brasil. Acho que é um formato ultrapassado, muito enquadrado, sabe? E que mata Sim. muito o local, né? Já deu uma travadinha aí. Mas voltou, acho que voltou, não sei. Voltou. Realmente tem essa questão aí de ser muito quadrado. E como é que você tem visto hoje o cenário do rádio aí? Qual que é a sua perspectiva para 2021? Mais um ano aí com pandemia. É. Eu vejo assim, Palermo, eu sinto que todo mundo precisa de. Todo mundo quer mudanças, a gente quer mudança e o meio precisa de mudanças, né? O meio rádio precisa mudar assim, muito fortemente. Eu acho que assim, um dos grandes problemas do rádio hoje são os donos das rádios. Porque os donos das rádios, eles. Eu até vi num grupo que a gente está, a gente acaba entrando em grupos, né? Enfim, eu estou em um monte de grupos, saí de uns, entrei em outros, enfim, vou saindo de um, de outro, que às vezes não me interessa, né? Porque você tá, grupo de WhatsApp é aquela história, você tem que ser coisa interessante, né? Eu saí do grupo da minha Sim, família, imagina, cara, tava um porre o grupo da família. Eu falei, vou sair que não tá dando, cara. Imagina um de profissionais que, de repente, são chatos, né? E tem, né? Tem chato em tudo que é lugar. Não que eu não seja chato também, posso até ser chato para alguns, mas enfim. Então, o que eu vejo, Palermo? Eu acho que se os donos de rádio tivessem, eu falo isso, eu lembro, eu vi um vídeo esses dias que um amigo meu me mandou, esse vídeo que você gravou em que os donos de rádio, falando sobre os donos de rádio dão viajam, agora tá? tá. Cara, Travou esses. bastante, eu não te ouvi. Voltando, acho que agora voltou, né? É,
Agora parece que. Agora, vamos lá, vamos ver Vamos se ver vai se agora de volta novo. agora. Agora vai, acho que agora vai. Acho que agora vai. Agora vai. Pode continuar, É. Rui. Então, eu acho que a consciência dos donos, cara, que não pensam, falam, ah, tá tudo muito mal, tá tudo muito bem, aí faz uma coisa radical, sabe? E não pesquisa nada para ver. Eu sou favorável muito à pesquisa. Não só as grandes pesquisa, faz uma pesquisa com uma agência, uma empresa tal. Legal. Porém, eu acho que a grande pesquisa é com o ouvinte. Você tem que pegar o teu público e sentir o que o teu público quer. Porque eu vejo vários locutores, radialistas em geral, apresentadores, que, cara, estão dando a mínima pro ouvinte. O ouvinte é a coisa mais importante que tem no rádio. Cara. E o ouvinte é Sim. maltratado. Né? Se o ouvinte é tolhido das coisas. Porque quantas vezes um ouvinte está lá, ouve uma rádio que toca determinado tipo de música, de repente, da noite para o dia, muda a emissora, tumba! É uma facada para o ouvinte, cara. O ouvinte está acostumado, seja de uma rádio popular para uma adulta, de uma rádio pop para uma popular, e assim, enfim, ou notícia. E o dono da rádio está se lixando, porque ele quer o dinheiro. Agora, se ele fizesse uma boa pesquisa, eu acredito nisso. Ah, Rui, você está delírio. Não é delírio. Se ele fizesse uma boa pesquisa e fosse no público dele e trouxesse profissionais capacitados, cara, que fossem bem remunerados, talvez a coisa fosse diferente. A má Sim. remuneração. E mais uma vez eu falo aqui, já falei várias vezes, viu, Palermo, porque eu também não tenho frescura de falar sobre isso, não, cara. Eu acho que o sindicato dos radialistas, nosso sindicato é muito fraco. É um sindicato que não atua, é um sindicato que trabalha muito mais para o dono da rádio do que para o próprio profissional. O sindicato é dos Uhum. radialistas, não é sindicato dos donos de rádio. Então, se alguém está assistindo agora aí, e para mim que se dane, se estiver ouvindo e fala, pô, trabalhe para o radialista, não para o dono da rádio. Não facilite para o dono da rádio, sabe? Enfim, se a gente for entrar aqui, eu vou ficar até amanhã, cara. O Ah, piso concordo. ridículo, né? O piso é ridículo. O piso do radialista é ridículo, cara. Sabe? E faz muitas pessoas desistirem do rádio. O cara vai ser qualquer outra coisa, menos radialista. Então, é uma coisa que vai vir, e o próprio o dono da rádio é o único que nunca tá mal, pode ver. Né? Ah, deu errado, corta ali. Ah, manda embora. Ah, faz isso. Cara, é um absurdo isso, cara. É um absurdo, entendeu? E ainda mais atualmente, com essa história, que mais uma crítica que eu faço aos donos de rádio, que é com relação ao PJ. Ah, mas é muito imposto que eu pago para contratar uma pessoa. Porque no Brasil, são muitos impostos para contratar um profissional. Tá? Cara, você contrata um profissional, mas você está dando muito mais dinheiro para outras coisas do que pro próprio profissional. Não, mas eu dou meu profissional, ele vai vender, se ele puder, ele vai vender. Quantos não fazem isso? Dão bem, mas quantos que não conseguem? Olha, você vai lá, eu te paga uma mixaria, mas você vai vender. Os caras não conseguem vender. Não é todo lugar que o cara vende, o locutor. Ah, eu sou. Sabe disso, né? Mas tem que ter uma reforma grande dos donos de rádio, dos diretores. O diretor de rádio Sindicato, realmente. profissional e tal. Vamos ver aí, tá dando pau. Agora Né? voltou. Agora, os donos. Agora voltou, né? O Palermo, se o cara tá embaixo do guarda-chuva de um diretor de rádio, de um gerente, de um coordenador. Vamos lá, tá demais essa internet. Embaixo do guarda de um diretor de rádio, de um coordenador. Se você tem. Acho que. Vamos lá, agora vai. Agora vai, Rui. Se embaixo do guarda-chuva, É, do coordenador, de um dirigente, de um diretor de rádio, você tem um monte de gente. E se você ignora esses caras, pô, para onde você vai, cara? Para onde você vai? Só por causa do status do cargo? Não, é ridículo isso, cara. É um negócio muito ridículo, mas enfim. pois é. Coisas do nosso meio. Uma outra questão que me incomoda, Rui, e acredito que você que também tem um ouvido apurado, é a questão das vinhetas que a gente tem aí em algumas rádios. Parece que
que falta aí uma maior qualidade ou uma maior sensibilidade de quem produz as vinhetas de algumas rádios, que é uma parte importante também de todo esse veículo quando tá no ar, né? Parece que falta uma prioridade aí de entender a importância das vinhetas nas rádios. Como é que você tem ouvido aí, né, nas suas andanças? A plástica é. Eu sou o cara assim. Tem alguns patamares, né? E eu coloco alguns patamares assim, principalmente a plástica, para mim, é um patamar assim, importantíssimo e é fundamental em qualquer rádio, porque ah, é, a, é como você entrar numa loja ou numa lanchonete ou num restaurante e os seus funcionários estarem mal vestidos. Então você está vestindo a tua rádio, se você tem uma plástica pobre, você está vestindo os teus funcionários de maneira. Pobre é até uma palavra meio assim, mas você está vestindo mal os seus funcionários. Então você está vestindo Sim, mal a sua rádio. Né? Então, mas eu tenho. Mas eu lembro que antigamente os caras, não, mas eu não posso gastar, fazer grandes. Cara, gaste. Porque não é uma coisa que você vai gastar fortunas todo mês. Você não vai ter que pagar um boleto todo mês para fazer uma plástica. Uma plástica dura muito tempo, né, Palermo? Então, as rádios podem fazer plásticas por temporadas, e as rádios que fazem por algumas temporadas específicas, as rádios determinam temporadas ali por seus diretores e seus donos, mas tem outros que não estão nem aí, cara. E toca o barco, entendeu? E chupa coisa daqui, chupa coisa dali. E pega um cara que, infelizmente, que me perdoe, mas um operador, uma pessoa que editor de áudio, que não tem a menor condição, e que faz edições, e que mexe, e que brinca, sabe? Sem saber nada. E esses caras, pô, e a gente vive num momento, Palermo, que é um momento de internet a 1.000 por hora. Você consegue ouvir rádios no mundo inteiro. Você consegue ter o mundo referência, não inteiro. é uma coisa que, né? Falar, não tenho referência, não consigo ouvir, como nos anos 80, até um pouco dos 90. Pô, hoje você tem referência, cara. Então você pode ouvir, você consegue ouvir teu concorrente direto. Você não precisa ficar, mas meu concorrente direto e meu indireto também você consegue ouvir. Você sabe o que o cara está fazendo. Né? Você consegue estudar o cara. Mas eu acho que é uma preguiça tão grande, que os caras estão tão mal acostumados. E aí que entra a história que eu ia te falar. A vaidade é tão grande, porque aí o cara que é um diretor, é um gerente, é um coordenador, é tão vaidoso, cara, que ele fala, não, porque eu sou o coordenador. Desculpa a expressão, grande merda, né? Mas às vezes o cara é um grande puta cara desse que não sabe nem fazer, não sabe nem orientar o profissional que trabalha com ele. Né? Quanto mais fazer uma plástica. Então eu acho que é uma parte importantíssima, as pessoas tinham que rever. A gente tem bons estúdios no Brasil, a gente tem grandes profissionais no Brasil, não precisa só ser gringa, acho que tem muita coisa gringa muito boa, mas, por exemplo, eu comprar uma vinheta cantada, a gente falar 15 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha que comprar gringa, hoje não. Hoje você pode comprar vinhetas cantadas. Hoje, assim, estou achando 15, 20, estou dando só um exemplo. Às vezes até um pouco Sim. mais. Tem estúdios assim mais antigos que isso. A própria Transamérica e Jovem Pan fizeram grandes rádios, grandes vinhetas cantadas nacionalmente, aqui dentro, com grandes profissionais. Sem recursos quase, né? Hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Então eu acho que o recurso está aí. As coisas estão aí. Tem grandes estúdios, tem muita gente legal fazendo, tem pessoas que sabem fazer. Mas se você optar, como eu vi uma discussão esses dias, o cara cobra lá aquela coisa do 1,99 o off. Eu gravo um off por 1,99. A gente já fez, eu já gravei off para um monte de gente de graça, por causa de ser parceiro, um amigo, alguma coisa que você está fazendo para alguém. Porém, cara, você jogar lá e fazer uma propaganda de 1,99, claro que cada um tem sua necessidade. Eu entendo isso, cara. Que tem o cara lá do carro de som e tal. Mas dependendo de onde você tá, irmão, não dá pro cara pegar e pedir 1,99, ou não dá para fazer Uhum. pacote de vinhetas a R$ 50, entendeu? Vinhetas cantadas, eu vi outro dia, vinhetas cantadas a R$ 10. Para, né? 10 vinhetas, R$ 10, para. Não dá mesmo. Você está narrando futebol agora, né? Como é que tá esse? Onde é que é? Que emissora que é? Então, na verdade, eu comecei a narrar. Na verdade, narrar sempre quis narrar, sempre, eu gosto muito de futebol, né? Sou um apaixonado pelo futebol. E eu narrei rádio algumas vezes nos anos 80 lá em Ribeirão, na Clube FM, quando eu comecei.
a gente fez umas experiências, depois na Transamérica algumas coisas também, nos anos 90. E, bom, e aí eu abandonei isso. Aí eu voltei, eu me interessei muito para ser um narrador esportivo de TV. E eu fui gravando algumas coisas, fui testando, e em 2011 eu entrei na Record, na equipe da Record, e eu trabalhei na Record News e na Record, fazendo narração de Olimpíadas. Fiz 2 Olimpíadas e 2 Jogos Pan-Americanos, né? Que foi para mim sensacional. Fiz México, Londres, depois fiz Brasil também. E depois fiz esporadicamente algumas outras coisas. E agora eu estou retomando isso, tentando novamente isso. Estou fazendo com o Rudy Landucci, que é meu parceiro, foi meu Legal. estagiário. Pra você ver que loucura. O Rudy foi meu estagiário lá na Transamérica. E ele tem um canal lá no Twitch, né? Que é uma outra dessas plataformas muito legais. E eu fiz essa semana agora, uns dias. A gente vai fazer mais alguns jogos e tal. Mas é uma coisa que eu gosto muito de narrar. E também estou buscando aí outros canais para fazer narração, porque é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, como eu te disse, eu fui para a Energia 97 para fazer narração, a locução entrou no meio, e enfim. Aliás, queria agradecer uma pessoa que entrou aqui na live e falou: puta, olha que elogio. O cara, esqueci o nome dele, Carlos alguma coisa. Pô, o Rui Bala é o CR7 do rádio, olha que beleza. Boa. CR7 no rádio é sensacional, eu tenho que guardar isso para sempre, cara. Demais. Você já tem rádio em vista aí por esse ano ou não? Você vai dar um tempo? Então, eu tô hoje, Palermo, eu faço já faz uns 3 anos, umas rádios lá de Santos, né? Eu faço hoje eu faço locução na Litoral FM, que é a RTL, agora eles mudaram de nome, RTL 91,7 em Santos e no litoral todo de São Paulo. É uma rádio que eu faço todos de segunda a sábado, das 13 às 19. Eu faço o horário lá, bacana. Eu tenho o Radio Classics, que é o meu programa que eu vendo para o Brasil inteiro, que está nessa rádio também, né, na Litoral. E por enquanto eu estou lá e fazendo meus programas, né? Eu tenho 4 conteúdos lá no Super Áudio, que é aquele esquema de syndication, né? Para quem não sabe, syndication você faz um programa e revende para várias rádios. Então eu tenho 4 conteúdos lá que estamos na batalha e estamos com algumas rádios, sempre agradecendo essas rádios que estão com a gente, que não é fácil não, a gente faz com muito carinho, faz com muita dedicação e a gente espera um retorno aí bom, né, pra gente. Existe uma diferença nas emissoras do litoral e do interior ou não tem isso? Assim, tem ou não tem, né? Tem uma diferença assim que o litoral, assim, eu conheço muito bem o litoral, que eu ia muito para Santos, ia muito para aquela região ali, litoral sul, e hoje vou muito para o litoral norte de São Paulo, que tem um linguajar e tem os ouvintes têm uma pegada legal de curtir o tipo de programação. Hoje a Litoral, que é a rádio que eu faço, ela tem uma pegada legal, que ela mistura um pouco de rock, de pop adulto, ela toca algumas coisas de acid jazz, é uma rádio muito legal, ela é bem variada, assim. Então, isso já no interior talvez não acredito que dê muito certo, né? Apesar de eu acreditar sempre na música, independente de qual estilo, e de qual rádio. Mas tem muito isso, tem essa diferença. O litoral é um pouco mais aberto. Eu acredito que o litoral, principalmente o litoral de São Paulo, é muito aberto. A gente tem muitas opções. Santos, a gente tem muitas opções de rádio. Então, não só em Santos, né? Descendo todo o litoral de São Paulo, descendo ou subindo. A gente tem muitas opções legais. Mas tem essa diferença. Até tem a força do popular, do sertanejo, mas não tão grande quanto no interior. No interior, a coisa do popular, do sertanejo, fala mais alto. Então o litoral tem essa coisa mais do rock and roll, essa coisa mais da música do lounge, do cool, enfim. Uma pergunta aqui se você já pensou fazer radiojornalismo. Então, eu assim, nunca trabalhei efetivamente numa rádio assim. Já fiz programas jornalísticos em rádio, de programas diários, assim, de notícia, né? Mas eu nunca pensei, não. Mas seria legal, gostaria. Até uma época eu tentei, quando eu estava na PAN, eles estavam formatando o Jovem Pan News na época, né? Estava no início, no embrionário, né? Eu até fui fazer lá umas gravações para ver se rolava, né? Para participar da Jovem Pan News. Hoje já é consagrada, a Pan News já meio que está se estabilizando, né? Cada dia mais. Mas eu acho legal, cara. Eu curto também, eu gosto muito. Eu tenho o meu jeito, mas eu gosto muito, acho que seria bem legal.
Como que você tem visto redes como a Massa FM, que durante muito tempo foi mais do sul do país e de um tempo para cá chegou em São Paulo, está indo aí para o interior de São Paulo? Eu vejo assim, a massa é uma. Teve até recente, né? Ainda está em São a massa ainda está em São Paulo, mas ela teve um erro assim, bem estratégico grande, né? De posicionamento dentro da cidade de São Paulo. Porque não é fácil, né, cara? Não é fácil. Você entrar em São Paulo, você tem vários canhões ali, né, cara? Sim. Popular, você tem canhões, grandes canhões. Você tem a Gazeta, que é um canhão. Você tem a Band, que é outro canhão. A Nativa, que é outro canhão. A Transcontinental, que é um outro canhão. E você, a 105, né? São rádios populares. Eu falei quatro. Cara, não são canhões, elas são uma artilharia completa, né? Então é um negócio Uhum. absurdo. E para você chegar com um outro, eu vou, que tá bem no sul, pô, eu sei que a Massa é uma rádio que vai muito bem lá em Curitiba, até por conta da história toda do Ratinho, mas chegar e falar, não, eu vou chegar aqui e vou ser primeiro lugar, não acontece, não dá certo, né? Eu acho que faltou um pouco de pé no chão da Massa, por exemplo, dessa entrada. Mas eu acho uma rádio bacana, é bem feitinha. Eu não concordo com algumas coisas, eu vejo algumas falhas, mas eu acredito que vai dar certo, já dá certo, né, em várias cidades. Até lá no litoral, o grupo que eu trabalho tem a massa, né? Eles retransmitem a massa, fazem local lá, a massa, em Santos. Porém, eu acho que tem que ser muito bem cuidado isso, cara. É uma coisa que nem todas as rádios populares atentam isso, e a massa, eu acredito que ela peca um pouco nessa história do que tem, por exemplo, a Band, que a Band é uma rádio extremamente bem feita, né? Lógico que nós estamos falando do diamante bruto. E a massa está tentando chegar no que é a Band. Mas para chegar no que é a Band tem que comer muito arroz e feijão. Eu acho que. Acho legal, mas tem essa diferença. São Paulo é uma coisa, Paraná é outra coisa, como Pernambuco é outra coisa, e tem que se adequar, né, cara? Aí na cidade que você está, como que é as rádios daí? Eu moro em Indaiatuba, né? Indaiatuba é aqui pertinho, para quem não sabe, é pertinho de Campinas. Aqui é meia hora de Campinas. Mas é uma cidade muito bacana, muito grande, uma cidade que vem crescendo há muito tempo. Eu já estou aqui há 10, 11 anos. E aqui eu vim para uma rádio aqui, né? Era um grupo de rádio, eu vim para cuidar desse grupo, vim para gerenciar esse grupo aqui na época, em 2011. Saí da PAN para vir para cá. Fiquei aqui, fiquei por um tempo, a coisa não andou, eu saí também, parti para minhas outras coisas e estou aqui, mas só que eu me estabeleci na cidade e tal. Então a cidade, na verdade, ela praticamente só tem duas rádios, só que ela vive muito das rádios de Campinas. As rádios de Campinas aqui chegam localmente e tal. Em Campinas a gente tem uma gama muito grande de emissoras, né, de uma variedade muito grande. Cheguei a trabalhar numa rádio de Campinas por algum tempo, a Nova, que hoje não é mais Nova FM, né, virou Nova Brasil, nessa mudança aí de proprietários. Mas a gente tem o reflexo de Campinas. Campinas é muito próximo aqui, então a gente tem muito isso. É uma cidade ainda tranquila. Com relação à rádio, não é uma cidade. Porque Campinas acaba fazendo uma certa sombra, né? Para Indaiatuba, a gente não tem esse espaço assim de rádio. Eu trabalhei nas duas aqui. Trabalhei na Clipe, que é essa rádio daqui, e uma outra rádio, um outro grupo, que é uma rádio que chama Rádio Jornal, uma rádio AM, que está migrando agora, mas também teve um problema, não migrou. Mas ainda é fraquinho. Campinas é bem forte, né? Campinas é uma praça muito forte. Rui, você falou da questão da formação dos radialistas. A gente sabe que a maioria dos cursos, né, Senac ou Rádio Oficina, você acredita que os cursos teriam que ser remodelados também, atualizados? Qual que é a sua visão a respeito disso? Há uns, deixa eu ver quantos anos, 3 anos. Há 3 anos eu fui chamado por um parceiraço meu de Sorocaba, o Vinícius, e ele, Rui, ó, vai ter um novo curso daqui do Senac, e, pô, você tá aqui perto, razoavelmente perto, né? Indaiatuba é razoavelmente perto de Sorocaba. Pô, vem aqui para conversar, para a gente chegar num ponto aqui, o pessoal parece que quer te conhecer, quer te contratar e tal. E eu fui para conversar para ser para ministrar um curso ali, eu não lembro se era fim do ano, era fim do ano, era um início de ano, na verdade. Um início de ano, iniciar uma nova turma lá e tal. E o meu susto foi o seguinte, Palermo, que eu cheguei, com todo respeito também ao Senac, claro, o Senac é uma instituição
muito forte, muito grande, muito importante no Brasil, por N coisas. Mas eu fiquei muito apavorado, porque eu falei, o quê? Não existe um formato de... Estou falando aqui de Sorocaba, tá? Não tinha um formato. Como que eu vou fazer? Vocês têm uma sequência do que é, como é que é o curso, os meses são X? Ah, tem X meses. Mas quais são as matérias, o que se dá? Tudo bem, é um belo estúdio, um espaço super bacana que tem aqui em Sorocaba, que foi reformado na época, que eu gostei muito, fiquei muito impressionado. Não, não tinha diretriz nenhuma. Ah, vamos lá e ensina os caras. Pô, peraí. Ah, você formata o teu jeito de dar o curso. Vai, pô, pera um pouco. Uma instituição como o Senac, em Sorocaba, você não tem um formato de como você vai ensinar os alunos. O professor que tem que chegar lá e que tem que passar, peraí, tá tudo errado. Você tem que ter uma linha. Qual que é a linha? A linha é essa, ó, Rui, ó, é isso, é isso. Existia até uma linha, até para não ser maldoso, já cedo, existia uma linha, mas era uma linha totalmente fora, cara. Que eu, particularmente, para dar um curso presencial do jeito que era, eu desisti. Eu desisti, irmão. Sabe? Porque eu falei, não. E acabei criando um problema muito sério lá, porque eu falei, cara, tá tudo errado. Eu lembro que na época a pessoa que coordenava o Senac fez contato comigo e tal. Então, não estou generalizando. Que aí, de Sim. repente, você tem tantos Senacs aí no Brasil que tem o curso de radialismo. Porém, de locutor. Porém, cara, tá um pouco errado. Você entendeu? Tá, alguma coisa tá errada. Porque você soltar, e isso aí, eu já falo para você, não é agora. Eu falo que eu já tive muito estagiário desses cursos que foram totalmente crus para trabalhar nas rádios que eu digo. Por exemplo, na Transamérica eu tive muito estagiário, tanto na Rádio Oficina quanto lá do Senac. E os profissionais, assim, com toda a modéstia que me é dada agora no momento, eu que formava os caras. Os caras vinham crus. Mas cru, entendeu, Palermo? Não é que o cara Entendi. vinha um pouco cru. Lógico, todo mundo sai. Como o cara sai da faculdade, o cara vai fazer direito, o cara sai, não sai um advogado por formado. Óbvio que não. Mas o cara não sabia o mínimo. O cara não sabia nem se portar ali, não sabia nem gravar, ou tinha um problema de dicção, porque o Senac vende isso para as pessoas. Olha, você vai ter uma fono, um acompanhamento, papapá. Isso é cobrado. Isso não é um curso Uhum. gratuito. E mesmo que fosse gratuito, você não pode iludir as pessoas. Nós estamos num momento que você não pode enganar as pessoas, né? Um momento de tanta revolta com isso, com tanto mimimi. Isso é um mimimi, cara. Tem que ser um mimimi, tem que entrar pro hall do mimimi. Pô, mas eu saio de lá, eu tenho um profissional. Hoje ele está numa rádio grande em São Paulo, um cara super gente boa, que ele tinha um problema de dicção, cara. Ele não conseguia falar o nome da rádio. E a gente teve que trabalhar, até o ponto que eu falei, cara, você não consegue falar o nome da rádio, eu vou ter que te dispensar. Porque a superintendência da rádio falou, pô, o cara não fala o nome, não conseguia falar Transamérica. É um problema de dicção. Ah, mas todo mundo tem. Todo mundo tem, mas se você faz um curso, se você gasta dinheiro com um curso, e ele se propõe a trabalhar isso em você, você não tinha que ter tanto problema, você tinha que ter um pouquinho. E aí, vamos acertando, né? Então, eu fiz uma pós-graduação para muito profissional que saiu desses cursos lá nos 10 anos que eu estava na Transamérica. E não só nesses 10 anos, agora também, nos últimos anos, as outras rádios. Enfim, isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Sim. Acaba nivelando por baixo, né, o Ni- nosso meio, né? Nivela Infelizmente. por baixo. Nivela por baixo. Uma outra questão ainda nesse quesito de educação é que você faz algumas perguntas para determinados profissionais, como você disse, coisa básica do rádio, nem isso eles são capazes de responder ou de entender, né? Às vezes eles estão tão conectados com, sei lá, a internet, parte técnica, mas aquilo que seria o mínimo de um locutor, por exemplo, nem isso eles têm, né? E a locução fica muito pobre no ar. E você sabe que há coisa de uns 10 anos, eu dei uma entrevista e eu lembro que me perguntaram sobre isso, né? Sobre o locutor e tal.
que você acha do locutor? Tô falando há 10 anos, vai. Nós estamos em 2021, vai. Que seja 2010, 2011. Eu falei, cara, eu acho que o locutor tá tão preocupado já na época, né? Com o Facebook, né? Que era, o Facebook era coqueluche, era a febre. É. Que isso tá atrapalhando os locutores. 10 anos atrás. Não é que eu sou visionário, não. Muito pelo contrário. Eu sou um cara que eu gosto de estudar e analisar as coisas. Hoje tá 1000 vezes pior. Porque olha quanta opção o cara tem. Eu não vejo nada contra a pessoa, Palermo, se divulgar nas redes sociais, no ar, até porque é legal, as pessoas querem saber como é que é. Ah, tô aqui descontraídamente ou não. Né? A gente vê vários profissionais fazendo vídeos ali no estúdio, e é muito bacana, porque antes as pessoas não sabiam nem como era. Ah, mas tinha um webcam. Webcam, antigamente era uma porcaria, hoje em dia é melhor, mas mesmo assim. Se o cara não interagir e não mostrar, bom, esse é meu horário, vou fazer uma entrada de horário, uma abertura de programa, isso é muito legal. Só que o cara se preocupar com a rede social, ele está na rádio para bombar a rede social dele e fazer outros trabalhos. Eu vou voltar nos anos 80, quando eu comecei rádio. Os caras estavam mais preocupados, na época que não tinha rede social, né? Ali nos 80, 90, o cara estava mais preocupado em ser o locutor mais bacana e mais legal e receber carta e fax, e o que seja na época, do que ser o cara fazer direito no ar. Só que os caras não entendem que você feito no ar, você vai ser o cara mais que vai receber mais carta vai ter sua rede social bombada. Sabe? Você não precisa ser eu preciso fazer stories, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso estar no Facebook. Eu faço, eu divulgo, óbvio, porque são ferramentas para nós, profissionais do rádio. Só que isso não pode ser exagero, né, cara? É over, né? Hoje em dia eu vejo uma coisa muito over. É chato demais. Nego querendo se vender demais. Eu sou... meu... Eu tenho... Se a gente for ficar conversando aqui e contar sobre os casos, eu não quero falar também, porque senão depois o nego fica pé da vida. Os caras já ficam bravos comigo sem eu falar nada. Se eu falar, então, os caras vão ficar bravos ainda, enfim. Como é que você vê a questão do rádio web, Rui? Uns falam que é a tendência, outros falam que não tem nada a ver, é só um passatempo. É possível tornar isso comercial? Eu acho que talvez esse seja o grande momento da rádio web. Eu acho a rádio web sensacional. Né? Eu até faço programa numa rádio web que é uma das mais legais que tem, é a Pool. Né? Eu faço lá programa já há muitos anos. Né? E o meu programa, cara, é assim, um programa que cabe numa rádio convencional, cabe. É o programa que eu faço lá. Mas não sei se caberia, assim, porque na Pool a gente tem liberdade, e na rádio web, não são todas, mas nas rádios web você tem mais liberdade. Você consegue fazer coisas muito legais, né? Então eu acho que se as rádios que souberem fazer... Não, porque assim, tem muita gente que fala, eu faço por hobby. Eu acho que se a pessoa que pense em fazer... Eu sei que você tem uma rádio, né, Palermo? Aliás, eu sei que é super bem feita a tua rádio. Se as pessoas resolverem fazer uma rádio web profissionalmente, sabe, não precisa chegar num ponto, os caras, não, vou fazer rádio profissional, uma rádio web, eu preciso ter o programa, o Pulsar, eu preciso ter a mesa tem que ser a tal, não sei o que da BEDA, não sei o que, o microfone tem que ser o Neumann, não precisa. Não precisa. Você pode ter uma coisinha simples lá. Você pode ter lá um player que seja... a gente está falando às vezes grego para alguns que não conhecem o rádio, mas enfim, acho que a maioria das pessoas que vai ver essa live, que está assistindo a live, que vai ver depois, é do rádio. O player tem que ser o top, não sei o quê. Não precisa. Você pode começar pequenininho. Contanto que você faça com o coração, cara. É o coração que vai te fazer a diferença. É a tua vibe. Pô, eu vou gravar, eu vou fazer, eu vou pedir para um amigo meu me ajudar a fazer uma vinhetinha, fazer uma coisa. Pô, por menor que seja, ela vai ficar legal. Ela vai ser legal. E aí agora é o momento, gente. Porque as pessoas não aguentam mais. E logo a gente vai ter os carros todos com a história. A gente já começa a ter internet, os carros. Você tem lá os painéis de Wi-Fi, Bluetooth, você põe, você baixa os aplicativos, aí você sai na frente, você põe o aplicativo, você vai divulgando, quantas pessoas ouvem a rádio, isso, e vai gradativamente. O hobby pode virar uma coisa profissional, mas faça do teu hobby algo muito profissional. Eu tenho um primo da minha esposa, que esse é o cara, para mim, o grande exemplo do negócio do hobby que é profissional. Cara, ele é piloto de grandes cargueiros. Ele mora nos Estados Unidos, ele é piloto de grandes cargueiros.
E ele participa de algumas competições. Qual é o hobby do cara? Ele tem até uma loja de aeromodelismo. Ele gosta de avião, de aeromodelismo, helicóptero, até navios, ele faz barco, aquela coisa bem bacana. Só que o cara é profissional no hobby dele, cara. Tudo bem que ele é meio over. Ele é exagerado. Ele ganha todos os concursos, sabe? Aquele cara que faz o negócio, fala, cara, ele fez um avião, que não sei, sabe? Ele delira. Mas é o que eu falo, eu dou exemplo pro cara da rádio web. Faça a sua rádio web como se fosse a rádio mais sensacional do mundo. Como se você estivesse fazendo, como se você fosse o dono da qualquer rádio, da Jovem Pan, da Band, da Transamérica, da 89, da Rádio Cidade, da Rádio Clube. Não importa. Faça o seu hobby ser... Puta, Rui, mas eu não tenho tanto tempo. Use o... Sei lá, tente equalizar isso para fazer isso. Porque se sua rádio web for profissional, uma hora... Isso aí acho que a gente vai ter um turning point, a gente vai ter um ponto de virada, Palermo. E em algum momento, cara, isso vai explodir. E aí vai ganhar quem tiver melhor. Né? Ganhar, que eu digo, em todos os sentidos, né? Tanto mais audiência, dinheiro, enfim. Claro que a gente não tem hoje dinheiro para a rádio web. As pessoas não, o mercado é aquela coisa, não temos dinheiro. Como não tem o dinheiro como tem o dinheiro para a TV e não tem para o rádio. Isso está mudando. Foi o começo da nossa conversa. Você falou, pô, Rui, o rádio e tal. O próprio o mercado publicitário viu que, opa, peraí, não preciso só pôr no Jornal Nacional para dar dinheiro. Até porque a Globo também tem uma rejeição muito grande. Né? É. Então você tem tem outras coisas. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu posso fazer live, eu tenho internet, eu tenho isso, eu tenho rádio web. Né? Enfim. Eu acho que é um caminho Legal. muito bom, faça profissionalmente, né? Porque eu acho que isso profissionalmente vai ser muito bom. Está encerrando já a live, mas teve uma pergunta aqui, se você pretende um dia comprar uma FM. Não tenho dinheiro. Ai, mas eu sei. Várias pessoas falam isso, principalmente amigos, né? Familiares. Pô, Rui, o dia que você compra uma rádio, arrendar uma rádio. Você sabe que eu não sei, que a gente gosta tanto de rádio, né, Palermo? Que às vezes você fala, pô, eu não sei se eu vou comprar uma rádio um dia, cara. É muita dor de cabeça, mas quem sabe, né? A gente não sabe, o futuro não é nosso, né, irmão? O futuro é de Deus, né? E a gente segue o caminho, né, cara? Rui, pô, só quero te agradecer aí por ter aceitado o meu convite e sucesso aí nos seus programas, que mais emissoras comprem seus programas e sucesso lá na Litoral FM e gratidão, cara. Gratidão, cara. Gratidão a você. Obrigado aí por você ter... eu fico muito feliz, cara. Eu até falo isso para minha família sempre. É muito legal as pessoas que reconhecerem um pouco da nossa história. Eu tenho uma história, graças a Deus, muito grande, rica, né? Por tudo que eu já fiz aí. Mas conte comigo sempre, Palermo. Fica, à tua disposição, quando você precisar, só chamar aí. Você vê, hoje estamos aí nessa sexta-feira, eu adoro falar sobre rádio e adoro falar com pessoas que gostam de rádio. Isso para mim é um retorno muito grande, cara. Então, e sucesso para você aí, para tua rádio também, para as tuas coisas, para tua vida, para tua família. Obrigado pelo convite sempre, cara. Obrigado mesmo. Valeu, um ótimo 2021 e a gente vai se falando aí. Certeza, irmão. Certeza. Sucesso, cara. Sucesso sempre. Obrigado. Pra nós. Deus abençoe. Um abraço. Outro pra você. Valeu aí, pessoal, também que acompanhou e vai ficar no IG, né? IG TV, vai poder assistir novamente, compartilha aí com seus amigos de rádio um pouco dessa experiência aí do Rui. Um grande abraço a todos aí, ótima noite. Vamos que vamos.